Ok, recording in progress, aula 4 sendo gravada para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos falar mais das festas. Essa é a aula mais importante. Essa, juntando com o Shabat, é a aula mais importante. Por quê? Porque tudo que nós estudamos até agora é conhecimento do mundo espiritual. A questão do sol, de como é que o sol tomou o lugar do Shabat, as festas pagãs, o que mais eu falei aqui? Os demônios que tem por trás do dia da semana, os portais das festas pagãs mesmo, falei. Os portais temporais, foi muito legal, né? Nós falamos dos portais temporais na aula passada, luas novas, falei dos meses bíblicos, não falei? Falei sobre cada um dos meses bíblicos. Falei ou não falei? Falei Nissan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishrei, Shesvan, Kislei, Tevet, Shevat e Adar. Falei para vocês. E hoje nós entramos no tema Festas e Moedim. Festas e Moedim. M-O-E-D-I-M. Isso aqui é mais importante, porque aqui nós vamos entrar em mandamentos. Deus mandou celebrar as festas. As festas são ritos sagrados, né? Eu poderia dizer que a festa é mais importante do que tomar ceia todo mês. Porque Jesus não falou sobre tomar ceia todo mês, ele falou sobre tomar ceia. E nem detalhes ele deu. Uma curiosidade sobre a ceia é que Jesus estava comendo um pão com suco de uva, porque esse era o lanche daquela época. Ele podia estar comendo um McDonald's com Coca-Cola, se fosse hoje, um macarrão com carne moída, mas era o lanche daquela época. Um pão com suco. Não tem nada a ver que o suco é vermelho ou o sangue dele. Talvez fosse um suco de uva branca, mas quando ele fala, esse pão representa o meu corpo, que é moído por vós, né? E esse cálice, ele não fala nem do vinho, ele fala do copo. E esse cálice, que representa o sangue da nova aliança. Comei e tomai dele. É como se Jesus estivesse falando assim, esse lanche aqui representa a nossa aliança. Toda vez que vocês lancharem, toda vez que vocês comerem um suco de uva com pão, um cheeseburger, uma macarronada, lembrem de mim. A verdade é essa. Mas a igreja, ela institucionou esse rito e está tudo bem. Ninguém vai para o inferno por isso, não. Então, nós temos a ideia de que o certo é comer um pedacinho de pão de forma bem pequenininho, junto com um potinho bem pequenininho com um pouquinho de suco maguari. Opa, maguari é de Jesus, então. Se não for esse suco maguari, é heresia. Então, não tem a ver. Não tem a ver. Né? Tem que ser todo mês para renovar meu pacto com Jesus. Não, meu pacto com Jesus se renova na palavra, todos os dias. Temos que cear, mas o rito das festas ele é muito mais claro e objetivo. E nós vamos falar sobre isso agora. Apóstolo. Oi. É Andressa. Shalom. Shalom. Deixa eu te falar. Nas igrejas, a gente sempre participa da ceia, né, uma vez no mês. Mas eu já ouvi dizer que em Israel, eles participam da ceia em casa. A ceia é dada em casa. Em primeiro lugar, Israel não toma ceia, eles são judeus. A ceia tem a ver com Jesus. Mas são judeus messiânicos. Judeu messiânico. Então, a ceia, ela não tem a ver com o lugar. A ceia é um rito de memória de Cristo. Aqui em casa, nós ceiamos em casa. Isso, é porque a minha igreja é online. Eu ceio em casa. Eu faço a minha ceia aqui, para não ceiar uma vez no mês, mesmo porque
Paulo fala que ceava diariamente. Aham. Eu não sei onde Paulo fala isso, eu quero saber Não, depois. tem uma passagem que fala Ah, que ele ia nas casas das pessoas e ceava. Então, eu acredito que era Mas com é o que frequência. mas é o que eu acabei de falar. A ceia é o alimento, Hum. entendeu? Porque os Paulo, pastores colocam que a gente tem que ceiar só na igreja, tem situações que a pessoa não pode ceiar, e eu já vejo de outra forma, porque não, mas eu isso não aí, vejo. isso é religiosidade. Irmã Andressa, o que não está na Bíblia, a gente nem discute, porque porque é religiosidade. Se você pegar um texto da Bíblia e falar, apóstolo, vamos discutir esse texto aqui, eu discuto. Mas essas invencionices da igreja evangélica, eu nem discuto, porque se for discutir toda a religiosidade, a gente vai ficar uma vida inteira, porque é muita invencionice. Né? Se eu entrar nesse assunto da ceia, eu vou deixar claro isso para vocês, que eu já insinuei aqui. No pé da letra, a ceia é a alimentação que você come. Por isso que Paulo ia de casa em casa e estava sempre ceando. Lembra, quer ver um texto? Tudo bem que não é o conteúdo da aula de hoje, mas é bom que instrui vocês. Aí a gente finaliza logo. Paulo vai dizer lá em Coríntios 14, se eu não me engano, assim: antes de vocês cearem, jantem em casa, para não fazer vergonha na igreja. É isso que Paulo fala. Antes de vocês cearem, jantem em casa, no texto da ceia. O Coríntios 11, eu acho. Por que Paulo fala isso? Porque os irmãos, eles não jantavam em casa, iam cear na igreja e comiam igual aos doidos. Mas não era pão de forma com maguari, era a janta, o jantar, o banquete da igreja. E Paulo falava, nós vamos fazer o nosso rito de comunhão, que é o nosso banquete de comida, mas vamos comer simbolicamente, né, galera? Come em casa primeiro. É isso que ele está dizendo. Agora, eu não quero que vocês mudem a maneira de vocês cearem, porque se nós formos mudar tudo, nós vamos nos tornar tão distantes do rito religioso evangélico que nós não vamos ter onde pisar e vamos ficar perdidos. Né? Eu já passei por essa fase, há uns 15 anos atrás. Então, vai lá na igreja, ceia, se sentir no coração de fazer uma ceia em casa com a família, faz também. Mas eu, no seu lugar, não faria todo dia. Eu acho que é exagero. Entende? Faz uma vez por mês com a sua família. Não tem problema nenhum. Faz uma vez por mês com a sua família. E outra vez, vai alternando com a igreja, né? Aqui, a nossa ceia do nosso ministério é só nas festas. Então, gente, preste atenção. E aqui eu já vou começar a preparar para as festas. Todas essas festas que eu vou ensinar para vocês hoje, nosso ministério celebra online. E está cada vez mais maravilhoso isso. Amanhã eu vou fazer uma live às 15 horas. Amanhã é dia 23 de junho, né, de 2023. Vai ficar salva essa reunião, então, para não confundir quem está assistindo. Amanhã eu vou fazer uma live falando sobre a igreja desmaterializada, que é a igreja que não tem mais templo e, mesmo assim, consegue fazer todos os ritos muito bem. E aí eu vou falar sobre o nosso ministério. E nós celebramos... Tem um microfone aberto aí, tá, gente? Nós celebramos online as festas. E é maravilhoso. É sobrenatural. Cada festa tem um rito, cada festa tem um banquete. Os membros do nosso ministério convidam vizinhança, convidam pessoas, então juntam um monte de gente. É igual o culto online que nós tivemos ontem. Cada membro juntou 3, 4 pessoas, virou uma grande igreja online. E em todas as festas nós terminamos o momento online com uma ceia. E aí eu falo, gente, compra aí um suco, compra vinho. Eu ensino a beber vinho, que pode beber vinho, mas eu ensino. Quem quer beber vinho, bota vinho. Quem quer beber suco, bota suco. Faz o pão, eu consagro, e nós tomamos a ceia, e depois disso eu desligo o celular para que cada um celebre com sua família, com seu grupo. Né? Então, só para você entender como é que funciona, e deixa eu só ver quem é que fica chamando no meu WhatsApp aqui para eu poder me concentrar. Não, nada demais.
Nada demais. Deixa eu só cortar aqui. Bom, queridos, as festas bíblicas, Moedim. O que é esse tal de Moedim? Moedim é uma palavra hebraica, que é o plural de uma palavra que é Moed. Moed, que tem 3 significados. Essa palavra é maravilhosa. A palavra Moed tem 3 significados. O primeiro significado, festivais ou festas judaicas, é claro. Então, Moed, em primeiro lugar, é festivais ou festas judaicas. A palavra original é Moed. Segundo, ela pode ser traduzida como reuniões solenes, assembleias solenes, dentro do contexto religioso também. Então, toda reunião solene, toda reunião oficial religiosa para o judaísmo é chamada de Moed. E, em terceiro lugar, a palavra Moed ela vai ser traduzida como tempo determinado. Tempo determinado. Então, é um portal temporal. Tempo determinado é um portal temporal. Então, as festas bíblicas são moedas, porque elas são tempos determinados. O Shabat é um moed, porque além de ser um tempo determinado, é uma celebração solene. Entende? A lua nova é um moed. Por quê? Porque é um dia especial de troca de tronos e regências no início do mês bíblico. E todo moed é uma liberação sobrenatural. Nós precisamos entender que Deus colocou milhares de chaves para liberações sobrenaturais, e essas são algumas delas. Então, quando é que as festas bíblicas surgem? Teoricamente, poderia-se dizer que foi lá em Gênesis, em Êxodo, capítulo 12, quando o povo sai do Egito. E Deus vai falar lá no versículo 2. Êxodo 12, 2. Deus vai dizer assim: hoje será o primeiro dia do ano, Nissan. E daqui a tantos dias será celebrada a Páscoa, a Pessah. Né? Pessah. Então, aqui começa a se falar de festa. Só que, na verdade, Deus já estava falando de festa antes e a gente não tinha percebido. E é muito bonito isso. Em Êxodo capítulo 5, versículo 1, o povo ainda é escravo. E o povo ainda é escravo, e entra um tal de Moisés lá no palácio de Faraó e diz para Faraó o seguinte: Deus manda dizer, Faraó, deixa o meu povo ir para celebrar festa no deserto. A primeira palavra de Moisés a Faraó tem a ver com as celebrações solenes, com Moedim. Moisés está dizendo, eu nunca entendi isso quando eu era um evangélico comum. Eu nunca entendi. Que história é essa de festa no deserto? Então eu direi, abra-se uma... Será que Deus quer o quê? Parabéns para você, umas bolas de aniversário no deserto? Que negócio é esse de festa no deserto? É celebrar a alegria porque foram libertos? Não, vai muito além disso. Deus, na verdade, estava dizendo, deixa meu povo ir porque vai começar um ciclo de festa. E essas festas serão portais. É uma linguagem sobrenatural que só Faraó e Moisés entendiam. Porque Faraó também era um homem extremamente inteligente no misticismo egípcio. Então, é bem provável que Faraó entendia o que era o Moedim. E aí Moisés vai chegar e dizer, vai liberar o povo porque vai rolar portal no deserto.
vai liberar o povo, porque os portais vão começar a abrir sobre esse povo escravo. Então, nós precisamos aprender a festejar no deserto. Nós precisamos aprender. A festa do servo de Deus não depende de motivo. A nossa festa não é motivo, a nossa festa é mandamento. Apóstolo, hoje eu não estou bem para celebrar o Purim, não. O problema é teu. Ninguém te perguntou. Hoje eu não estou legal para celebrar o Shabat, não. Ninguém te perguntou. É igual uma pessoa falou assim, apóstolo, eu estou tão desanimada de ler a Bíblia, de ir para a igreja, o que eu faço? Eu falei assim, lê a Bíblia e vai para a igreja. Mas como se eu estou desanimado? Eu falei assim, mas a tua fé é baseada em ânimo ou em obediência? A tua fé é baseada em ânimo ou obediência? Se for em ânimo, para. Está desanimada, para. Agora, se for em obediência, estou nem aí para o teu ânimo. Deixa eu botar meu celular em modo avião aqui, gente, que o povo está atacado hoje. Hoje eles estão que estão. Pronto, voltei. A mentalidade do profeta que trabalha com tempos e estações é uma mentalidade de obediência. Nós não fazemos porque achamos legal, nós não fazemos porque queremos. As festas bíblicas são festas de obediência. Se você não estiver querendo fazer, hoje eu não estou querendo fazer essa festa, não. Faz isso com o teu aniversário. Mas com as festas de Deus, não. Tem gente que, às vezes, acontece aqui no ministério mesmo. Tem gente que eu falo assim, querida, senti falta sua nessa festa aqui, que houve? Que eu não estava legal. Então é assim? É supermercado? Eu quero isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. Não. Eu estou fazendo essa introdução porque o que eu vou entregar para vocês aqui é muito poderoso. Ou vocês recebem ou não recebem. Se vocês forem celebrar a festa para fazer uma e não fazer outra, nem façam. Agora, se forem entrar por esse portal, entrem com excelência. Eu aconselho que entrem. Porque é maravilhoso celebrar as festas bíblicas. Porque quem celebra as festas bíblicas vive alinhado com o tempo de Deus. Eu já expliquei isso para vocês, eu vou recapitular. O tempo do diabo se chama Cronos e Kairos. Cronos e Kairos é o tempo do diabo. O Cronos ele faz o tempo passar rápido e o Kairos faz o tempo parecer que está tudo certo. É um espírito de engano. Por isso que os crentes falam, o tempo de Deus é o Kairos, é o espírito de engano. O tempo de Deus é o Moed, aleluia. E como é que eu faço para andar no tempo de Deus? Eu sigo as festas bíblicas. Eu celebro as luas novas com as primícias, ofertando a primícia. Eu cumpro o Shabat. Pronto, eu estou na agenda de Deus, no tempo de Deus. Tudo prospera, tudo dá certo. As promessas nunca vão ficar atrasadas na vida de quem está no tempo de Deus. Se você tem promessa que nunca acontece, é porque você está em Cronos, mano. Você está em Kairos. O tempo de Deus é lindo e é perfeito. O tempo de Deus é tão poderoso que Jesus diz, vem a hora e já chegou. É tão rápido que ele diz, vem a hora e já chegou. A profecia se cumpre na hora que se entrega. Amém, gente? Então, se você não está pronto para celebrar a festa no deserto, não queira celebrar a festa na Terra Prometida. Esses dias, eu estava no restaurante com meus filhos, que já são jovenzinhos, e hoje, para honra e glória de Jesus, hoje eu posso entrar no restaurante, pedir a comida que eu quiser e nem olho o preço, eu pago sem olhar. É o tempo que eu estou vivendo. Graças a Deus. Não me odeiem por isso. Não me odeiem, porque tem gente que odeia. Né?
Hoje eu tenho essa honra de poder ir no mercado, comprar o que eu quero e nem presta atenção. Agora mesmo minha esposa comprou um fast food, eu passei o cartão e falei, amor, quanto foi ela? Ué, você não olhou, não? Olha, não. Olha. Mas eu estava lembrando que há 10 anos atrás, ou 8 anos atrás, ou 10, uns 8 anos atrás, foi aniversário do meu filho. Eu morava num apartamentinho. Eu não tinha dinheiro para fazer nada. Eu falei, Raíssa, compra um fubá aí, o negócio. Um fubá não, uma farinha de trigo. Faz um bolinho com Nescau e compra um saquinho de quissuco. E a gente fez o aniversário do meu filho com quissuco e bolo de farinha de trigo com Nescau. E foi uma bênção. Nós cantamos parabéns, nos alegramos, celebramos. É a festa no deserto. Para que hoje eu possa ter a festa na terra prometida. Né? Então, isso é uma palavra profética sobre festas. Né? Deixe o meu povo ir para que faça festa no deserto. Deus vai testar você nos desertos se você vai continuar fazendo todas as festas que eu vou ensinar hoje. Aí, apóstolo, eu acho que eu não vou continuar fazendo, não. Eu fiz o Purim, nada mudou na minha vida. É festa no deserto. Também vai ter festa na terra prometida. Cada festa tem um rito de alimento, um banquete. E aí eu sempre mando uma semana, um mês antes, eu mando para os discípulos, no meu grupo de discípulos de cobertura, que alguns de vocês vão se tornar em nome de Jesus, eu mando lá no grupo para eles assim, pessoal, a mesa tem que ter bacalhau, a mesa tem que ter não sei o quê, a mesa tem que ter fruta, a mesa tem que ter não sei o que lá, a mesa tem que ter suco, a mesa... Aí, pessoal, amém, amém, amém. Aí sempre tem alguém que fala assim, apóstolo, eu não vou participar da festa, não. Eu, por quê, minha filha? Eu não estou com dinheiro para comprar nada disso. Aí, dependendo da vibração que eu sinto, eu pego o Pix da pessoa, mando R$300, R$400, faz a festa aí. Mas, dependendo da vibração, eu falo outra coisa. Eu falo assim, filha, bota uma banana em cima da mesa. E faça a festa com a banana, com a maçã, com a pera, com meio quilo de carne moída, o que você tiver. Porque se você não estiver pronta para festejar na humildade, você não vai festejar a honra. Isso aqui não é um desfile de quem é mais próspero, isso aqui é cada um no seu tempo. E nós temos que ter essa humildade de entender que cada um está no seu tempo. Né? Tem gente que eu falo assim, meu Deus, como é que esse irmão está tão trilionário, assim, pregando a mesma coisa que eu prego, ajudando as mesmas pessoas que eu ajudo, através do material que ele vende, né? Eu também tenho material para vender. Aí o Espírito Santo fala assim, porque cada um tem seu tempo. Cada um tem sua medida. Aí eu falo, obrigado, Senhor, pela minha. Porque eu estou vivendo bem demais, eu não tenho que me comparar com outra pessoa. Então são as tentações que a gente tem que estar derrubando sempre. Levíticos, capítulo 23, versículo 1 ao 5. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, diga aos filhos de Israel, e diga-lhes, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, as solenidades do Senhor que convocareis são santas convocações. Essas são as minhas solenidades. Aqui está falando de Moedim, entendeu? 6 dias de trabalho se fará e no 7º dia será o descanso. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado, Moedim. No primeiro mês até o 14 mês, aliás, no mês primeiro aos 14 do mês, até o dia 14, pela tarde é a Páscoa do Senhor, que é o Pessar. Então, aqui ele está falando do Moedim do Shabat e o Moedim da primeira festa, que é a Páscoa. E nós vamos falar dela aqui. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Vamos fazendo a ordem, começando pela Páscoa.
E eu vou falando das festas. Se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper, porque eu não quero que vocês fiquem com dúvida, tá bom? Nessa reta final do nosso curso. Vamos começar com Pessah, ou Pessah. Pessah é a Páscoa. O ideal é que você não fale a palavra Páscoa, porque essa palavra já foi roubada pelo diabo, né? Quando a gente fala de Páscoa, a gente pensa logo num coelhinho botando ovo, né? Coelho que bota ovo. Então, Pessah é uma palavra hebraica e significa passagem. Essa celebração, ela vai celebrar a saída do povo do Egito. Essa é uma celebração, ela não é uma celebração tão bonita quanto parece. Porque Deus havia falado o seguinte, olha, prepare as famílias, Moisés falou para o povo, cada família vai se reunir na sua casa. Se a família for muito pequena, junta com a do vizinho, e vocês vão assar um cordeiro. E vocês vão comer esse cordeiro. Comam o máximo que puder deles, do cordeiro. Se sobrar, queime. Não deixe nada perdido. Só que é o seguinte, vocês vão comer esse cordeiro com as sandálias nos pés, com o cajado na mão, com a mochila nas costas. Porque à meia-noite o anjo da morte vai passar pelo céu do Egito e vai levar os primogênitos. Pintem os umbrais da casa com sangue do cordeiro, porque onde o anjo passar e encontrar o sangue do cordeiro, não haverá morte do primogênito. O problema é que, imagina você meia-noite, comendo cordeiro, com a sandália no pé, uma apreensão. Será que eu vou continuar escravo? Será que hoje eu saio? Será que alguém vive? Será que alguém morre? Uma sensação de que há um anjo de morte passando sobre o céu. Daqui a pouco você escuta assim... Primeira mãe. Daqui a pouco... O Egito todo chorando. Aí você pensa, Deus está punindo os egípcios, está matando crianças de tudo que é lado. Às vezes o primogênito já era adulto, que nem eu, sou primogênito. E vai morrendo. Aí, de repente, ela escuta, ué, é minha vizinha, ela é hebreia também. E um monte de primogênito de judeu morrendo. Porque não obedeceram o mandamento. Deus falou, come o cordeiro, sandália no pé, cajado na mão, queima o resto, sangue no umbral da porta. Era hebreu, mas não cumpriu o mandamento. Entendeu? Era evangélico, irmão. Judeu que não cumpre o mandamento é praticamente um evangélico. Está cheio de mandamento e não quer cumprir. Estou brincando aqui, mas falando um pouco de verdade. Essa questão de você saber que tem mandamento e não cumprir, muitas vezes a maldição pega você e não pega o outro. Então foi uma noite terrível. Hoje nós celebramos a Pessah com alegria, mas não podemos ter 100% alegria nessa festa. Como é que celebra essa festa? Um cordeiro, pedaço de cordeiro, né? Você vai botar lá na sua mesa, você tem que ter um pedaço de cordeiro tostado. Não precisa ser muito, não. Pode ser uma costelinha, um pedacinho. Mas tem que ser tostado. Tostado mesmo. Bota no forno, deixa queimar até ficar preto. E você não vai comer. Esse cordeiro tostado, ele é só para você lembrar do cordeiro que sobrou e foi queimado. Isso faz parte do judaísmo, tá? Se você quiser, pode ter também um outro pedaço de cordeiro para comer, né? Aí bota um hortelãzinho, come um cordeirinho com hortelã, uma delícia. Na mesa da peça, você também vai botar ervas amargas, para lembrar do sofrimento do povo no Egito. Então, o que é uma erva amarga? Existem vários tipos de erva amarga, né? Uma erva amarga gostosa.
uma rúcula. Aí você pode fazer uma salada de rúcula. Pode misturar alface? Pode, não tem problema nenhum, desde que a rúcula esteja lá. Né? Ah, eu quero ser mais radical, quero uma coisa mais amarga ainda. Pode botar um wasabi, pode botar um boldo, né? Desde que bote ali. Outra coisa muito legal que não é mandamento, mas os judeus fazem e vale a pena fazer, pega uma cenoura, corta ela ao dente, corta ela em rodelinhas, cozinha ao dente e carameliza e espalha numa bandeja. Ela vai ficar parecendo moedas. E isso é uma representação da prosperidade, do ouro que Deus deu ao povo que saiu do Egito. Que eles levaram muito ouro. E é sempre bom ter também nessa celebração, porque não é apenas uma celebração de Páscoa, mas uma celebração do início de um calendário, né? O primeiro dia, conforme Êxodo 12:2. Então você pode ter maçã e mel. Né? Maçã e mel. Então, come-se a maçã com mel. Geralmente tem uma ferramentinha que você pode comprar na internet, que você enrola o mel nela assim e bota na maçã. Ou você pode botar com a colher e comer. Ou você pode pegar um pedaço de maçã e enfiar no mel, não tem regra para comer. Na hora que você come a maçã com mel, você vai dizer para o seu colega do lado, Shana Tová Umetuká. Shana Tová Umetuká. Tá? Shana significa ano. Né? Shana Tová, um bom ano. Umetuká significa doce. Então, a maçã com mel, ela vem representar a doçura de um bom ano. Interessante, eu estou comendo ervas amargas, mas também estou comendo maçã com mel. E aí, sempre nas festas bíblicas, gente, sempre, o ancião do lar, né, quando não tem um ancião, é a anciã do lar, vai ler ou vai ensinar as pessoas o que acontece, o que está acontecendo. Por exemplo, nessa aqui, conta a história de como o povo se tornou escravo, o sofrimento da escravidão, como é que Moisés foi parar lá no monte, quando Deus falou, Moisés voltou às 10 pragas, a libertação. Tá? Entenda, a Pessah não é uma festa de Cristo. Nós, simbolicamente, tomamos posse disso, tá tudo bem. Mas a Pessah é uma festa judaica. Aí, claro, você vai lembrar de Cristo e vai lembrar que o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais da sua porta. Aí você celebra também a morte e ressurreição de Cristo. Mas não tire o assunto principal da festa, porque é um mandamento perpétuo. Né? Então ele precisa ser respeitado. Porque tem muita gente que diz que é uma igreja judaizante, mas vai fazer o Pessah, fala de Cristo, que é o nosso Senhor, mas não fala da Pessah. Nós temos um ano inteiro para falar de Cristo. E é só um dia para falar da Pessah. Fale do simbolismo. O Pessah vai acontecer sempre entre março e abril, né, gente? A lua nova entre março e abril. É o primeiro ano, início de Abib ou Nissan. Aí, gente, vai acontecer uma coisa nesse dia. No dia seguinte, começa o que se chama da contagem do Homer. Homer significa porção. Porção de trigo. E é um ato simbólico, né? A contagem do Homer significa como se você estivesse juntando porções de trigo, dia após dia, em uma tigela. Então, quando o povo sai do Egito no Pessah, dia após dia, eles vão contando. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Eles vão contando. Até que no dia 50, Moisés desce do monte com a lei. E 50 em grego é penta. Por isso chama-se de Pentecostes. 50 dias de contagem. A contagem do homem, ela é uma pregação, é uma palavra. Por exemplo, esse ano, o nosso líder da intercessão, o profeta William, todos os dias ele fez uma live no nosso canal,
dando uma palavra profética, bíblica e profética. 50 dias. Hoje é o primeiro dia da contagem do homem. Hoje foi o segundo dia. Hoje é o terceiro dia. Se você entrar lá no Instagram do Ministério, você vai ver lá, tá? As 50 mensagens. E quando chegou no dia 50, vem a festa de Shavuot. Shavuot. Que significa Pentecostes. Tá bom? Então, a festa de Pentecostes também não é uma festa cristã. A festa de Pentecostes também não tem nada a ver com o Novo Testamento. Em Atos capítulo 2, vai dizer assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, chegou no dia de Pentecostes, e por acaso estavam todos reunidos ali. Por quê? Porque essa festa de Shavuot é uma festa muito sagrada. Então vinha judeus de todos os cantos do mundo para Jerusalém nesse dia. E foi nesse dia que os discípulos estavam orando no cenáculo. E o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Então não se tornou o dia de Pentecostes porque o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu porque era o dia de Pentecostes. Porque Pentecoste não tem a ver a princípio. O Pentecoste não tem a ver com o Espírito Santo, ele tem a ver com a palavra, com a Torá. Moisés desce com a Torá. Desceu com a Torá. Então, ano após ano, os judeus foram celebrando o quê? Deus nos deu a lei. Porque nós éramos escravos. E nós não sabíamos o que era certo, o que era errado. Mas agora nós temos uma lei. E poderemos ser uma nação. Porque nação tem lei. Né? Então, a lei foi dada. E a lei é o que tem de mais sagrado, né? Até hoje. Enfim, o Espírito Santo resolveu descer no dia de Pentecostes. Por que será que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes? Porque Pentecostes é a lei, é a palavra. E o Espírito Santo só desce onde tem palavra. Se você conhece algum crente que não tem nada de palavra na vida dele e ele está cheio do Espírito Santo, manda repreende que vai manifestar alguma coisa. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, estude a palavra. Deixe a palavra impregnar sua mente e seu coração. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 9, vai dizer: a palavra vai ter que estar na sua mão, na sua mente, no seu coração, na porta da sua casa, no entrar, no sair. Então, o Espírito Santo veio em Pentecostes para dizer: eu estou vindo no dia oficial da palavra. A palavra e eu vamos fazer a farra juntos. Vamos arrebentar a boca do balão. Né? Como é que se celebra Shavuot? Shavuot, ou Pentecostes, se celebra ensinando sobre a história da palavra, né? A história da Torá. Eu dei uma aula recentemente, não faz muito tempo essa festa. Ensina a história da Torá, a palavra existia antes da palavra, né? Você perceber, Deus já tinha dado leis antes da palavra existir, para Noé, os patriarcas. Então a palavra já existia antes da palavra, porque é Jesus, a palavra. Aí você vai explicar como é que vieram os 10 mandamentos, depois como é que os 10 mandamentos se transformaram em 613 leis do Antigo Testamento, depois como é que se tornou a Torá. Aí você vai explicar que o Novo Testamento não é a Bíblia. Sabia que o Novo Testamento não é a Bíblia? A Bíblia é o Antigo Testamento. E o Novo Testamento é o quê? É a explicação da Bíblia. Jesus falou isso em Mateus capítulo 7 ou 6, se eu não me engano. Jesus falou: não pense que eu vim abolir a lei. Eu vim explicá-la. Então, tudo que Jesus fala, tudo que os apóstolos falam, tudo que eles fazem, é para explicar o que os judeus não entenderam na Torá.
Claro que o Novo Testamento ele é tão sagrado como o Antigo, mas não são dois testamentos, dois livros. É um que vem para complementar o outro e explicar o outro. Então, essas coisas que nós temos dificuldade até para entender, devem ser ensinadas em Shavuot. Tá? E a mesa de Shavuot é uma mesa de laticínios. Laticínios. Você pode botar leite, pode botar iogurte, pode botar queijos, pode botar cream cheese, né? Aí pode botar coisas para acompanhar, claro, né, gente? Pode botar um biscoitinho, né? Pode botar umas coisinhas para acompanhar o laticínio, um cheesecake. Por que o leite? Porque a primeira promessa de Deus foi que levaria o povo para uma terra que manda leite e mel, né? Então, tem o leite ali também, tá? Tem outras explicações para o leite, mas vamos ficar só com essa aqui, que é a mais simples. Aí depois fica um tempo sem festa. Nós vamos ficar aí uns 4 meses sem festa, né? Porque o Shavuot foi há mais ou menos uns 40, 50 dias atrás, que foi o nosso Pentecostes. E a próxima festa oficial é só agora, meado de setembro, né? Entre setembro e outubro, que é a festa de Yom Teruah. Yom Teruah, que também é chamada de Rosh Hashanah. Quem já ouviu falar de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, que é o ano Rosh Hashanah, o ano novo judaico, o aniversário de Adão, né? Então é nessa data de Rosh Hashanah que Israel comemora a mudança de ano, né? Que nós estamos em que ano judaico? Deixa eu ver que eu não sei de cabeça. Sempre me confunde esses números. Espera aí. 5.700 alguma coisa, 86, eu acho. 5.782. Essa é a idade de Adão nesse momento. Não, 82 agora, não, o Herbert? De acordo com o site aqui, é 82. Não sei, depois a gente confirma se é 83 ou 82. Tá, mas não vou focar nisso agora, não. Não, deve ser 83, sim. Eu lembro que eu falei sobre os 5-7, que é os 5 ministérios, 7 montes, 8 é aliança, e 3 é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acho que é 83, sim. Mas é a idade de Adão. E esse número ele vai mudar nessa festa de Rosh Hashanah. Rosh significa cabeça. Cabeça no hebraico é o primeiro, o princípio, né? Rosh ou Rosh. E Hashanah é o ano, então cabeça do ano. Rosh Kodesh é o início do mês. Toda lua nova é Rosh Kodesh. E todo Rosh Hashanah, que acontece na lua nova entre setembro e outubro, também é chamado de Yom Teruah, que significa a festa das trombetas, a festa do shofar. Tá, gente, vamos avançar, né? Esquece o número aí. Então, é a mesma coisa. A festa do Rosh Hashanah é a festa das trombetas, que é uma festa onde há muita celebração. É um ano novo. Gratidão, come-se, bebe, toca-se muito shofar, que é a festa das trombetas. A trombeta representa a voz de Deus, né? E aí depois vai haver Yom Kippur, no mesmo mês. Esse mês esse mês ele vai ter Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Yom Kippur não é uma festa. Yom Kippur é o dia do perdão. Então, é um dia de jejum, onde você jejua durante pelo menos 24 horas, se quebranta e se arrepende pelo máximo de pecado que você lembrar, se humilha e perdoa quem você puder perdoar. Ah, apóstolo, mas fulano está me devendo 500 mil, eu vou ter que perdoar ele? Se você quiser.
Mas lembre-se que aquela pessoa que você está devendo também vai te perdoar. Colocar elas por elas. Vai dar certo. Né? Então, é o Yom Kippur. E, nesse mesmo mês, que é o mês de Tishrei, vai ter a festa chamada Sukkah, que escreve Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Quantos aqui já viram alguma igreja fazendo festa do tabernáculo? Levanta a mão aí. Então, a igreja fez errado. Porque a festa do tabernáculo tem duas coisas, que são ordens. A primeira, deve ser feita uma tenda do lado de fora da casa, ao ar livre. Então, se você faz uma festa de tabernáculo dentro da igreja, você não está entendendo o mandamento. Essa é a festa que eu tenho mais dificuldade de fazer com o povo online. Porque você tem que fazer uma tenda. Geralmente é uma tenda de madeira, você pode fazer de madeira, de bambu, e o telhado de folhas de palmeira. Mas tem que ser do lado de fora. De maneira que se possa olhar pelas frestas e ver as estrelas. É a festa de tabernáculos. Lembrando do tempo em que o povo habitava em tendas. Ao redor do tabernáculo. Na verdade, não se chama, no original, não é a festa dos tabernáculos, é a festa das tendas. A gente tem esse hábito, que é um hábito de tradução, vou até corrigir aqui. O certo é a festa das cabanas, ou festa das tendas. Porque tabernáculo só tinha um, que era o tabernáculo que ficava no centro, que é Jesus. Tinha o átrio, lugar santo, santo dos santos. Logo depois, na ocasião de dezembro, lembrando que nós estamos falando de um calendário bíblico que muda a data para frente e para trás de acordo com o ano, né? Então, nós vamos ter uma festa chamada Hanukkah. Eu sou muito fã dessa festa. Sou muito fã de Hanukkah. Hanukkah não é uma festa bíblica. É uma festa judaica. Mas ela é muito linda. Deixa eu contar para vocês rapidamente a história de Hanukkah. No período interbíblico, entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo, houve aqui uma janela de tempo de 400 anos, mais ou menos, 430 anos. Nessa janela de tempo, Deus parou de se comunicar com o povo. Então, os judeus eles tinham que viver por fé, mas sem relacionamento com Deus. Nisso, os impérios gregos e alguns outros estavam crescendo muito. Roma, tanto que quando Jesus chega, Roma estava no governo, não é isso? Então, Roma estava crescendo. E alguns outros exércitos resolveram exterminar os poucos judeus que ainda existiam. Alguns milhares que ainda existiam. E esses judeus, mesmo sendo minoria, resolveram lutar. Então, houveram guerras. Durante cerca de 10 anos, se eu não me engano, foram guerras. E os judeus, eles lutaram com tanta coragem que, mesmo sendo uma minoria extrema, aqueles exércitos recuaram. O líder dessa militância de judeus guerreiros chamava Judas Macabeus. Judas é um nome de herói. Por isso que depois foram aparecendo vários Judas, inclusive os Iscariotes, porque as mães queriam homenagear os filhos com o nome desse cara, Judas Macabeu, que liderou a famosa revolta dos Macabeus. E o que acontece? Quando eles conseguiram botar os gregos para correr, eles voltaram para o templo para saber como é que estavam os utensílios do templo. E eles perceberam que a menorá de ouro do templo, que tem quase 1,5 metro de altura, linda, gigantesca, ela estava caída. Isso era horrível. Para o judaísmo, isso é horrível. Ela estava caída e apagada. E o fogo não podia se apagar, o fogo arderá continuamente, não podia se apagar. Então, eles levantaram a menorá e eles falaram, pega óleo, vamos botar óleo.
e vamos acender. Só que eles perceberam que só tinha estoque de óleo para 8 dias. Para 8 dias. 8 dias. Exato. Então, eles encheram a... Aliás, só tinha estoque de óleo para uma chama, para acender a chama uma vez. E durava 8 dias essa chama acesa. Então, eles falaram, caramba, quando acabar esses 8 dias, não tem mais óleo. E não vai dar tempo da gente fabricar mais óleo. 8 dias não é o suficiente para fabricar mais óleo. Mas vamos deixar o fogo aceso. E acenderam e foram fabricar óleo. E fabrica. Tempos depois, quando eles voltaram para olhar a menorá estava acesa. Passaram-se dias e dias e dias e o fogo não apagou. Então, para eles foi um sinal de Deus, de que a glória de Deus voltou para o meio deles. E aí eles inventaram uma outra menorá de 9 braços, que essa aqui tem 7. Uma menorá de 9 braços, chamada Hanukkah, que é usada nesse dia da Hanukkah. No dia da Hanukkah, nós acendemos uma Hanukkah e colocamos próximo da janela, para todas as pessoas olharem ao passar e saberem que Deus não nos abandonou. Né? E ela fica acesa ali a noite toda. Na nossa festa, eu ensino aos discípulos a cada um fazer a sua própria Hanukkah. Porque não tem regra, a Hanukkah não precisa ter esse formato. A Hanukkah pode ter vários formatos diferentes, desde que tenha 9 chamas. E aí cada um faz a sua, e a gente mostra um para o outro, tira foto e acendemos juntos. E a Hanukkah, essa festa de Hanukkah, é a festa das luzes. Justamente por conta desse nome, chama a festa das luzes. Então nós acendemos a casa toda. Eu falo, gente, pode botar pisca-pisca. O pessoal fala, pô, Natal é Natal, a gente não pode botar pisca-pisca? Pode. Pode botar pisca-pisca, que é a festa das luzes. Então não pode botar Papai Noel, não pode fazer festa de Papai Noel, não tem nada a ver. E é antes, geralmente é 15 dias antes, 20 dias antes. É uma festa maravilhosa, tá? Aí, virando o ano, tem, logo no início do ano, geralmente janeiro, às vezes fevereiro, Tu B'Shevat. Tu B'Shevat é o Ano Novo das Árvores, é uma festa maravilhosa que nós celebramos, né? Porque o judaísmo, a árvore é tão sagrada quanto o homem, e eu vou explicar sobre isso um dia que eu der uma aula exclusiva, porque vai tomar muito tempo. Mas é uma festa muito linda. E na nossa festa de Tu B'Shevat, nós enchemos a mesa de frutas exóticas, frutas de todo tipo, e celebramos com frutas. E todas essas festas têm portais, né? E a última festa, que acontece mais ou menos aí para março, se eu não me engano, entre fevereiro e março, é Purim. Purim, que é a festa da sorte. A palavra Purim significa foi lançado a sorte. E é a história da vitória de Mardoqueu e Ruth contra aquele terrível rei chamado Xerxes, também conhecido como Assuero, né? Ruth não, Esther. Obrigado, Maria. Obrigado. Esther, né? O que a Ruth tem a ver, gente? Deixa a Ruth lá com Boaz. Coisa mais linda do campo de Ruth lá em Jerusalém. Qualquer hora vocês vão comigo. É uma das visões mais lindas, é o campo de Ruth. Mas então, essa festa de Purim é uma festa onde nós temos que contar essa história de Esther. Na última festa, eu li o livro de Esther inteiro para o povo. São 5 capítulos, se eu não me engano, só que ficou muito longo. Então, na próxima, eu vou contar a história. E é uma festa, é um baile a fantasias. Né? E você pode se fantasiar de tudo, menos de demônio. Mas de tudo. Você não é obrigado a se fantasiar de Bíblia, não. Eu me fantasiei de Bin Laden. Foi divertido demais. Pintei minha barba de branco aqui, botei um negócio, um turbante aqui, segurei a metralhadora. E cada um super-herói. É uma festa. Por que se fantasia nessa festa? Se fantasia porque nessa festa tem uma coisa muito interessante, né? No livro de Esther, Deus não aparece.
No livro de Esther, Deus não é citado. Eles jejuam, eles oram, mas Deus não aparece no livro. Mas está lá o tempo todo. Então, a festa fantasia vai falar sobre isso. Eu estou aqui, você não percebe, mas eu estou aqui, eu estou oculto. Eu estou me divertindo sem você perceber. Então, nessa época, Israel inteira vira uma grande festa fantasia. Você não tem ideia. Você não está entendendo. E no ministério é que a gente faz isso. É muito legal também. Todo mundo fantasiado, lindos. Alguns se fantasiam de personagens bíblicos. Outros são mais malucos que nem eu, fantasia de Bin Laden. Eu até o último minuto não sabia do que ia me fantasiar, não tinha inspiração. Aí eu me olhei no espelho, vi essa barba aqui. Eu falei, peraí. Fiquei igualzinho, gente. Eu sirvo para ser um Bin Laden. Então, nós finalizamos aí com a festa de Purim. Tá? Se você um dia entrar debaixo da nossa cobertura, você vai participar dessas celebrações conosco. E aí tem muitos detalhes que eu não consigo dar na mentoria que você vai viver na prática. Quando eu explico a unção que está sendo liberada em cada festa. Né? Cada ano Deus fala algo diferente. Tá, gente? E aí eu vou deixar aberto para a semana que vem mais uma aula, que é uma aula extra, uma aula bônus. Tá? E na semana que vem, eu vou dar para vocês... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Na semana que vem, eu vou dar para vocês um estudo sobre as tribos. Né? Então, você vai entender quais são as tribos, quais são os meses correspondentes e qual é a unção que essa tribo e esse mês vão liberar. Isso é importante. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o mês de Nissan. O mês de Nissan, que é o primeiro mês entre março e abril, é a tribo de Judá. Qual é a unção que esse mês vai trazer, que essa tribo carrega? Uma unção de louvor e de governo. Uma autoridade para governar. Por isso é o primeiro mês, é o mês que governa. E aí, se você fizer o seu mapa profético e descobrir que você nasceu nesse mês, significa que você é da tribo de Judá. E que você tem uma unção de governo. Porque o mês que você nasceu revela a tribo que você tem, que você é. Então, essa aqui é uma das grandes chaves que eu uso para fazer o mapa profético. Né? Então, tem a tribo de Judá, tem a tribo de Issacar, Zebulon, Ruben, Simeão, Gade, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Azer e Naftali. E todas elas carregam unções diferentes. E eu vou mandar isso para vocês. Aliás, eu vou entregar isso para vocês através de aula, a aula final na semana que vem. Amém, gente? Alguma dúvida? Está todo mundo pós-douto no assunto? Vocês estão bons demais, hein? Deixa eu aproveitar, gente, e dizer que eu lancei algo sem precedente. Eu lancei a Faculdade Profética VIP. Faculdade Profética VIP. É uma plataforma onde tudo que você precisa aprender para ser um apostólico sobrenatural já tem. Então, tem mais de 10 cursos prontos para você mergulhar. Tá? Curso completo de oração em línguas, curso completo de tribunal celestial, curso completo de cativeiros espirituais, curso completo de ativação profética, curso completo de ministério profético, curso completo de 7 montes, curso completo de 5 ministérios. Tem um monte, eu nem consigo lembrar essa hora da noite. Dá lá. Então, você adquire essa plataforma, você vai ter um ano inteiro para ficar usando isso à vontade, a hora que quiser, assistindo a aula que quiser. O valor, na minha opinião, é simbólico em relação ao que eu entrego. Né? E outra coisa,
A cada semana eu vou colocar mais curso, mais aula ali. Eu já estou com material aqui para jogar lá. R$ 997. Já tem gente aqui da turma que adquiriu. R$ 997. Você pode pagar à vista ou pode parcelar no cartão. Não faça Pix para mim. Você, se quiser, tem que me chamar que eu mando o link da plataforma, você paga direto lá na plataforma. É uma plataforma tão boa, gente, tão boa, que desse investimento aí, quase R$ 100 vai ficar para eles. Eu estou pagando pela qualidade. Então, vocês pagam direto para eles, a plataforma segura uma parte, manda para mim o que é meu de direito, e você fica com esse curso maravilhoso na sua mão. Esse curso é formado pelos melhores vídeos das aulas que eu dei desde a pandemia, no YouTube, no Instagram, que estava esquecido lá. E agora eu transformei nesses cursos para que você consiga assistir de uma maneira organizada. Então, havendo interesse, me chame e vai ser um prazer ter você, inclusive no grupo, desse grupo da Faculdade VIP, para fazer pergunta, etc. Ok? Podemos finalizar? Então, ótima noite para vocês, que Deus abençoe, sejam felizes. Semana que vem, nesse mesmo horário, nos veremos. Tchau, tchau.